O que Moro não falou e não disse nada é se Bolsonaro pediu informação de inquérito. Informação de inquérito, sim. Informação de Estado, pode. Que safadeza, que pilantrada, que coisa maldosa, gente. Que coisa maldosa. Olá, povo abençoado do Brasil. Mais uma vez, estamos chegando até você. E para a gente fazer uma análise assim fria, né? Eu gosto de analisar friamente as coisas e eu vou falar sobre coronavírus, imprensa, Bolsonaro e Moro, certo? Vamos fazer aqui um levantamento de todo esse negócio aí. Eu estou aqui pensando o seguinte, vocês imaginem se a gente fosse acreditar no que a imprensa tem falado, né? Vocês imaginem. Vou começar lá de trás. Se você acreditasse na imprensa, quem era presidente era Haddad, não Bolsonaro. Primeiro. Se a gente acreditasse na imprensa, em maio, abril do ano passado, a imprensa afirmou que Bolsonaro não tinha mais do que 100 pessoas no Congresso, na sua base, e que jamais ele poderia fazer a reforma da Previdência. Então, foi feita a reforma, né? Estou falando só para mostrar para você se a gente acreditasse na imprensa. Se a gente acreditasse na imprensa, a imprensa divulgou que a previsão de mortos de coronavírus no Brasil estaria na casa de 1 milhão de pessoas. Então, na altura do campeonato, nós já teríamos mais de 200 mil pessoas mortas. Se a gente fosse acreditar na imprensa, em março eles declararam que 5.760 pessoas iam morrer até o dia 6. Se você fizer a projeção da quantidade, hoje nós teríamos aí entre 10 a 11 mil mortos. Já teremos hoje. Se a gente acreditasse na imprensa. Olha a tese que eu estou mostrando aqui para você, né? Se a gente fosse acreditar na imprensa, tá aí uns 10 a 11 mil já estariam mortos. Tá? Essa é uma segunda colocação. Também a mesma imprensa disse que até o dia 6, tá? 1.300 pessoas, isso é outra notícia, 1.300 pessoas já teriam morrido em São Paulo. São Paulo, 1.300 pessoas no dia 6, tá? Se fosse a projeção também da imprensa desse número, pela quantidade de mortos, então nós já teríamos hoje em São Paulo, só em São Paulo, nós teríamos aí na casa de 3.000 pessoas mortas, se a gente fosse acreditar na imprensa. Só para a gente poder se pautar aqui, para a gente fazer uma análise daquilo que eu venho batendo forte. Os maiores fabricantes de fake news desse país, imprensa brasileira. Eu tenho 3 com respeito à minha pessoa. 3, né? Comprovado, tá bonitinho, tá? Eu tenho 3. Não vou gastar tempo nessa, tem que ter arma guardada, né? Engraçado que ninguém da imprensa foi convocado para a CPI da fake news. Ninguém da imprensa convocado para a CPI da fake news. Por quê, hein? Por quê? Eu sei que tem gente. Pastor, diz uma aí. Você quer que eu diga? Eu vou dar uma para vocês. Em 2011, a revista Forbes anunciou que eu era um dos 3 pastores mais ricos do Brasil, com um patrimônio de 150 milhões de dólares. Eu entrei na justiça contra a revista Forbes desde 2011. E ano passado... Peraí. Isso foi notícia de destaque de tudo que é jornal, da Veja, da Folha, do Estadão, do Globo, tá? Eu entrei com uma ação na justiça, vai ter que provar. E interessante que a Forbes falou que os dados estavam baseados na Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público. Isso comprometeu 3 instituições na maior cara de pau sem ter prova nenhuma. Eu entrei com uma ação contra a Forbes, o resultado é que tiveram que pedir arrego. Tiveram que fazer uma publicação retirando. Agora, escuta essa. Vou mostrar aqui. Saiu desse tamaninho no Globo. Pequenininho. Veja, Folha, Estadão nem falaram nada.
Mas na hora de me arrebentar, irmão, botaram para quebrar. E deixa eu dar um dado para você, aproveitando que eu estou falando nisso. Eu sou pastor de igreja desde 2010. Antes de 2010, eu não tinha recurso de igreja, tá? Eu era um conferencista, já naquela época já tinha vendido mais de 10 milhões de livros, e já naquela época eu tinha vendido mais de 2 milhões de DVDs de palestras. De 2010 para cá, que eu sou pastor, meu patrimônio não aumentou uma vírgula de nada. É só uma informaçãozinha que eu gostaria de deixar aqui, só para mostrar para vocês como é que eles fazem. Então, vamos lá. Agora, né, eu estou mostrando para vocês as notícias. Não estou aqui, mais uma vez, menosprezando o coronavírus. Eu já disse aqui, toda morte é uma tragédia para a família, tá? Eu não queria estar no lugar dessas pessoas que perderam seus entes queridos, mas, lamentavelmente, como a imprensa só faz números de morte, desgraça, e a minha indignação, gente, sabe o que é? O mesmo site que eles tiram o que acontece todo dia com a população mundial é o mesmo site que fala dos recuperados. A margem de recuperados de coronavírus no Brasil é o dobro da média mundial. Para cada morte no mundo, 4 são recuperados. No Brasil, a média é 8 para cada morte. Mas eu não sei, desculpa, é minha fé, é o que eu creio. É uma coisa do satanás, do chifrudo. Como esses caras da imprensa escondem informações do povo brasileiro. É uma vergonha. Agora, vamos entrar na história de Sérgio Moro. Bem, eu disse lá na crise, na sexta-feira, meu primeiro Twitter, sou aliado de Bolsonaro, mas não alienado. Continuo na mesma coisa, não acho que esse foi o melhor momento, já que nós estamos aí com uma crise econômica, de emprego, de pandemia, de tudo isso. Não achei que foi o melhor momento. Eu tenho direito de discordar, mas sou aliado do presidente. Agora vamos analisar, né? Vamos analisar Sérgio Moro. Gente, como é que o ser humano, né? A Bíblia diz, né, que maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Sabe, eu estava analisando a malandragem, a sagacidade desse cara. Vocês lembram quando o Intercept esculhambou, soltando gravações de Sérgio Moro? E que Bolsonaro abraçou o cara, foi no estádio com ele, botou ele do lado na parada militar. Isso se chama lealdade e amizade. Agora, olha só, desde que começou essa pandemia e que Bolsonaro se ficou como que isolado, né, sobre a visão da pandemia, o seu Sérgio Moro calado. Quando o Supremo Tribunal Federal determinou que prefeitos e governadores, para mim rasgar a Constituição, é que poderiam tanto colocar povo em quarentena, impedir pessoas de transitarem, seu Sérgio Moro não abriu a boca para dar um pitaco. Ele podia chegar e dizer, não, o presidente está certo, isso aí o Supremo não pode, a Constituição dá isso ao presidente. Ficou quieto. Já a mosca azul mordeu esse cara. Ele viu uma possibilidade de Bolsonaro se ferrar e uma oportunidade dele entrar nesse vácuo para 2022. Se você pegar a fala dele de sexta-feira, é uma fala política de futuro candidato. Até slogan ele colocou no final. Eu estou a serviço do povo brasileiro, disse ele. Agora, olha a sagacidade desse cara. Ele diz, eu não posso concordar, não é, com o presidente, né, por questões de informações de Estado, né, de política de Estado, a Polícia Federal, não, e amanhã ele poderia querer saber de informações de outras coisas. Rapaz, isso é inescrupuloso. Informações de Estado, a Polícia Federal tem que passar para o presidente. Eu estava ouvindo o Romeu Tuma Júnior, que delegado federal, falar, como é que é? A Polícia Federal tem que acompanhar o que está acontecendo, se tem mutim, se estão preparando alguma coisa. Relatórios de questões de Estado, a Polícia Federal pode passar. O que Moro não falou,
e não disse nada é se Bolsonaro pediu informação de inquérito. Informação de inquérito, sim. Informação de Estado, pode. Que safadeza, que pilantrada, que coisa maldosa, gente. Que coisa maldosa. Hã? O que não pode é o presidente pedir ao ministro da Justiça ou ao diretor de Polícia Federal informação de inquérito. Política de Estado, pode sim, senhor, o presidente, relatórios diários do que a Polícia Federal percebe, do que a BIM percebe, do que o Gabinete de Segurança percebe. Que covardia desse cara, ele quis se aproveitar de uma situação, mas a maldade, rapaz, olha, Deus transtorna a maldade dos homens. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Deus transtorna a maldade dos homens. Vou dizer uma coisa para vocês. Se Sérgio Moro chegasse e dissesse assim, bem, gente, o presidente me prometeu que eu ia nomear o segundo escalão todo, o diretor da Polícia Federal, ele agora quer escolher, eu respeito isso, obrigado, presidente, eu estou entregando meu cargo. Ele saia por cima. Mas a maldade do cara, o seu interesse politiqueiro baixo de se aproveitar quando o presidente está numa situação adversa e tirar proveito, chamar a imprensa para uma coletiva, tá? E insinuar sem que o povo entenda a diferença de informação de política de Estado para informação de inquérito. É só você pegar lá e ver. É só você pegar e ver, tá? É só você pegar e ver o que ele fala. E outra, vamos lá. Se o presidente está desde agosto pedindo a cabeça do diretor da Polícia Federal, e se no dia 20 de janeiro, no Roda Viva, Sérgio Moro disse que o presidente não se mete em nada, que o presidente não se mete em querer saber de inquérito, nem de nada disso. Palavras do seu Sérgio Moro. Ué, e nem ele na despedida fala isso. Como é que ele deixa uma insinuação maldosa e perversa, num tremendo de um mau caratismo? Minha gente, a soberba, a mosca azul, o poder é uma coisa muito perigosa. Eu já aprendi com meu pai e meu sogro. Cuidado com o poder. E não importa, não precisa ser presidente nem ministro, não. Você passa a chefiar um setor da loja, da empresa, cuidado para você não pensar que você é mais e é o tal. Esse cara foi de uma perversidade moral que não tem tamanho, mas se ferrou. Outra, se ele sabe de alguma coisa errada do governo, prevaricou, cometeu crime, ele tá igual aquele ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Perdeu a moral e agora tá vindo tudo à tona, sabe? É uma avalanche. Ele conseguiu atrair a esquerda que não suporta ele, o centrão que não suporta ele, o STF que não gosta dele, sabe? Ele conseguiu atrair tudo num pacote e não desmentiu. E para encerrar aqui minha palavra, o cara pegar um zap de uma mulher que ele foi padrinho de casamento, a deputada federal, e divulgar como prova contra Bolsonaro, gente, pelo amor, não faz isso comigo não, não faz isso comigo não, sabe? E aí eu tive acesso, porque ela mesmo espalhou, todo o zap, todos os zaps, e um deles está lá ele dizendo, não, eu não pretendo sair do governo, como quem diz, se a gente acertar aqui, vê lá, fala com o Bolsonaro, vou ver se acerta. É de uma covardia, sabe? É lamentável. É lamentável, é lamentável. A minha oração é a que eu faço sempre aqui em tudo que é vídeo que eu estou fazendo desde que começou essa pandemia. Deus guarde você e a tua família. Deus guarde a casa de todo brasileiro. A minha oração é que em nome de Jesus, Deus, por misericórdia, sabe, possa afastar essa pandemia do Brasil, esse espírito de morte, seja repreendido em nome de Jesus. Os profetas do caos sejam envergonhados e venha um tempo de bênção e prosperidade para a nossa nação. Deus abençoe você.
Deus guarde a tua casa e vamos seguir em frente. Tem um videozinho aí, tá? Decida qual Moro você quer acreditar. Assista esse vídeo, já tá aí, tá bom? Deus abençoe a todos, até a próxima.